O FM 107.7 apresenta o informativo da Cotrijuc, Cooperativa de Júlio de Castilhos. Muito boa tarde, ouvintes. De forma especial, cumprimentos associados Cotrijuc. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2020 e começa agora mais uma edição do informativo Cotrijuc. Vamos às cotações dos produtos agrícolas. Soja, R$ 100,50. Milho, R$ 45,00. Trigo PH 78 ou mais, R$ 53,00. E o dólar está cotado em R$ 5,17. De alma pura e cristalina. Mercado comercial. Os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago fecharam em leve baixa na última sessão. Traders começaram a ajustar posições antes dos relatórios de área plantada e trimestral de estoques que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publica geralmente no dia 30 de junho. Segundo analistas, os números devem mostrar alguma migração da área de milho para a soja. Segundo o USDA, 254.929 toneladas de soja foram inspecionadas para exportação em portos norte-americanos na semana passada. O número é o menor em mais de 2 meses e representa a queda de 41,5% ante a semana anterior. Para um mercado que está contando com o aumento das compras chinesas, o dado é baixista. Alguns traders, no entanto, estão otimistas. O enfraquecimento do dólar ante o real, que tende a desestimular as vendas externas brasileiras, impediu uma queda mais acentuada dos preços. Produz o pão, campeando um novo previsão do tempo. O tempo fica firme na maior parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a SOMAR Meteorologia, o dia começou com nevoeiro na Serra, na região metropolitana e no norte gaúcho, mas a neblina não tardou a se dissipar, dando lugar ao sol que predomina na maior parte das áreas do estado. As exceções são a região sul do Rio Grande do Sul e o litoral sul, para onde estão previstas pancadas de chuva com intensidade entre moderada e forte ao longo de todo o dia. As temperaturas máximas seguem elevadas, devido à influência do vento que sopra do quadrante norte e que traz ao território gaúcho calor e umidade da região amazônica. Segundo o IRGA, as condições de chuva mudaram no mês de maio. Por isso, ontem, a Jossana Cera, que é meteorologista, doutora em engenharia agrícola pela UFSM e consultora do IRGA, divulgou uma previsão para a precipitação no trimestre julho, agosto e setembro de 2020. Lembrando que o inverno iniciou no dia 20 de junho, às 18 horas e 44 minutos. Então, para o trimestre julho, agosto e setembro, é esperado que as chuvas continuem ocorrendo e fiquem na média ou acima da média. Para o mês de julho, as simulações anteriores apontavam para chuvas acima da média e passaram a oscilar um pouco. Agora, nas últimas atualizações, o modelo climático tem mostrado que as chuvas deverão ficar acima da média climatológica, principalmente na metade sul do estado, com valores de até 50 milímetros. Para o mês de agosto, a previsão apresentava bastante variação nas simulações anteriores. Agora, ela tem mostrado um agosto com chuvas um pouco acima da média, na metade sul também do estado, e com valores de até 30 milímetros. E para o mês de setembro, as previsões anteriores mostravam um setembro mais seco. Depois mudou para o chuvoso. Então, nas últimas previsões, as simulações continuam mostrando que as chuvas serão um pouco mais acima da média climatológica, sendo de até 30 milímetros. Essas oscilações nas previsões de precipitação para o mês inteiro são normais, visto que se está e se continuará em período de neutralidade climática, o que significa uma irregularidade na precipitação.
Ou seja, haverá momentos com chuva mais frequentes e fortes e outros sem ocorrência de chuvas. Haverá também variação na temperatura. Aliás, junho tem tido dias com temperaturas bem altas, superiores à média climatológica do mês. Esse padrão deverá ocorrer também nos meses de julho e agosto, ou seja, dias bastante frios, intercalados com períodos de temperaturas mais altas, que se aproximam dos 28 graus. Aos produtores, sobretudo os de arroz, sabe-se que nos meses de julho e agosto, não raramente, ocorrem os veranicos, ou seja, aqueles períodos mais longos de tempo seco e temperaturas mais altas do que a média. Agora são 12:12 e atenção, conselheiros fiscais. A reunião mensal ocorre amanhã, quarta-feira, às 8h30 na sala de reuniões. E conselheiros de administração, a reunião mensal acontece nesta sexta-feira, às 14 horas, na sala de reuniões. Espelho da nossa gente. Nuvem de gafanhotos destrói lavoura de milho na Argentina e pode chegar ao Brasil. O aparecimento de uma nuvem de gafanhotos na Argentina assustou produtores rurais, assim como entidades do governo do país. Na segunda-feira, dia 22, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina publicou um mapa com alerta da praga em que é possível ver uma faixa vermelha que representa perigo. Regiões da fronteira oeste do Rio Grande do Sul estão no alerta dos argentinos. Ainda nesta segunda-feira, o governo de Córdoba, outra província argentina, também alertou para a passagem dos gafanhotos na região. O Ministério da Agricultura de Córdoba e o Senasa monitoram a situação. Em Córdoba, ambas as propriedades possuem protocolos de trabalho para serem ativados em caso de entrada da praga. Segundo o comunicado, a nuvem de gafanhotos entrou no país pelo Paraguai no fim de semana. Deve-se lembrar que em aproximadamente 1 quilômetro quadrado, até 40 milhões de insetos podem ser mobilizados, comendo pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas podem consumir em um dia. As autoridades da província informaram ainda que os produtores devem relatar a presença da praga em áreas rurais e que ações de monitoramento estão sendo realizadas. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, os insetos podem causar danos às culturas e aos pastos, mas não às pessoas. As nuvens de gafanhotos podem passar por comunidades, vilas ou cidades, mas não causam danos diretos aos seres humanos. Podem causar danos às culturas e aos pastos, mas não constituem um risco para as pessoas. Foi o que disse o comunicado. Em outra postagem, o Senasa mostra também o prejuízo causado pela nuvem de gafanhotos em lavouras de milho e de mandioca. Nas redes sociais, o engenheiro agrônomo e chefe do Programa Nacional de Gafanhotos do Senasa, Héctor Emílio Medina, postou imagens impressionantes do seu trabalho. Em uma postagem até ele comenta que esta é a primeira vez que em muitos anos o Brasil e o Uruguai aparecem no mapa de alerta da praga. Vamos então às cotações dos produtos agrícolas para hoje. Soja R$ 100,50, milho R$ 45, trigo PH 78 ou mais R$ 53. O informativo da Cotrijuc fica por aqui. Desejamos a todos um bom almoço e uma ótima tarde. Voltamos amanhã. Vamos servir. Você acompanhou aqui na 14 de Julho FM. Informativo da Cotrijuc, Cooperativa de Júlio de Castilhos.